E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Ferreira e esse é mais um Comiczão. Hoje eu vou fazer um top 5 das melhores histórias desse, que é um dos meus personagens prediletos da Marvel. Sim, eu estou falando do Demolidor. Então, como já é de praxe nas minhas listas, eu vou começar trapaceando e apresentando para vocês uma menção honrosa. É um gibi que é muito bacana, que é importantíssimo para a cronologia do personagem, mas que infelizmente não é tão bom quanto os 5 que eu reservei na minha lista. O primeiro quadrinho do Demolidor que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, Daredevil Guardian Devil, ou como foi traduzido no Brasil, Demolidor Diabo da Guarda. Na época em que esse quadrinho foi lançado, lá no final da década de 90, 98, 99, o título do Demolidor estava à beira do cancelamento. A Marvel então apostou todas as suas fichas no Kevin Smith, que na época era mais conhecido pelo seu trabalho cinematográfico. O Kevin Smith então escreveu esse run em 8 partes pelo selo Marvel Knights e mudou completamente o universo do Daredevil a partir de então, com reflexos que são sentidos até hoje. Se você assistiu a série do Demolidor no Netflix, então você sabe que o Matt Murdock é uma pessoa extremamente religiosa. O Kevin Smith decide nesse quadrinho de explorar a fundo as raízes católicas do Matt Murdock e de testar a sua fé. Em Diabo da Guarda, ele fica encarregado de tomar conta do filho de uma adolescente, que é supostamente o anticristo. Ele se encontra dividido. De um lado, o seu lado super-herói, que faz com que ele queira tomar conta dessa criança que apareceu na sua vida por acaso, e por outro lado, a sua parte católica, que faz com que ele esteja tentado a assassinar o anticristo. No começo, ele não quer acreditar que essa criança é realmente o anticristo, mas uma série de coisas estranhas começam a acontecer ao seu redor. A primeira delas é que seu melhor amigo e sócio, o Fog Nelson, é acusado de um crime gravíssimo. E a segunda é que a sua ex-namorada, Karen Page, reaparece com AIDS. Como eu disse, esse quadrinho é bem bacana, mas ele não entra no meu top 5. Primeiro porque eu acho que o Kevin Smith ele é muito verborrágico, né? A leitura é lenta, ele escreve muito e a arte simplesmente não me agrada. Ela é muito rebuscada, as páginas são muito cheias, a colorização é muito viva. É uma arte cheia de maneirismos que felizmente ficaram nos anos 90. Mas eu não podia deixar de mostrar isso aqui pra vocês, né? Então tá aí, número 6 no meu top 5, Daredevil, Diabo da Guarda. Então vamos à lista. Em quinto lugar eu tenho aqui Daredevil, volume 1, Devil at Bay, escrito pelo Mark Waid e desenhado pelo Chris Samnee. Na verdade, o correto seria colocar no quinto lugar todo o run do Mark Waid frente ao Daredevil. Mas eu escolhi essa aqui em específico porque acho que o Mark Waid fez uma mudança muito bacana no universo do Matt Murdock. É aqui que o Matt Murdock se muda para Califórnia, ele se muda para São Francisco. Nas histórias anteriores a gente vê que o Matt Murdock tem a sua identidade revelada e por causa disso ele é expulso da Ordem dos Advogados de Nova York. Então ele se muda para São Francisco, ele é aceito pela Ordem de Advogados daquele estado e retoma a sua carreira na advocacia. O que eu acho bacana de todo o run do Mark Waid é que ele retornou um pouco às raízes do Daredevil. Você sabe que o Daredevil, a vida dele é marcada por tragédias. A vida dele é marcada por um círculo vicioso de morte e violência. Mas nem sempre foi assim. Logo quando ele surgiu na Era de Prata dos quadrinhos, criado pelo Stan Lee, ele era um personagem felizão, um pouco na vibe do Homem-Aranha. Foi bem depois, quando o Frank Miller assumiu o título, que ele mudou um pouco o caráter do personagem e tornou ele um pouco mais sombrio. E ele continuou nas sombras até o Mark Waid assumir os roteiros e fazer essa transformação radical. A gente já tem um indício desse novo posicionamento do herói pela capa, onde a gente vê o Daredevil pulando, sorrindo. Essa edição aqui equivale à edição número 7 da nova série do Demolidor no Brasil. Eu não sei por que cargas d'água a Panini decidiu mudar a capa do encadernado no Brasil. Tudo bem que é uma capa desenhada pelo Alex Ross, mas essa aqui do Chris Samnee é, na minha opinião, ainda melhor e combina muito com o conteúdo do encadernado. Então tá aí Daredevil, Devil at Bay, escrito pelo Mark Waid, na posição número 5. Em quarto lugar eu tenho aqui Daredevil, Yellow, Demolidor Amarelo, escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Tim Sale. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não tenho muita paciência e nem muito interesse em revisitar as histórias clássicas do Daredevil escritas pelo Stan Lee. Se você é como eu, então esse gibi aqui é perfeito pra você.
Em Demolidor Amarelo, o Matt Murdock, em uma carta dirigida a uma pessoa muito querida que infelizmente já se foi, revisita momentos clássicos da sua carreira. O nome desse gibi, aliás, se chama Demolidor Amarelo porque era essa a cor do uniforme dele quando ele começou. Demolidor Amarelo é uma carta de amor a uma pessoa que, como eu disse, infelizmente já partiu. É um desabafo muito emocionante do Matt Murdock para essa pessoa, que esteve presente em todos esses momentos importantes da sua vida. Esse aqui é mais um dos quadrinhos da série das cores do Jeph Loeb, que conta aí com Hulk cinza, Homem-Aranha azul e mais recentemente Capitão América branco. É uma história muito bem escrita, mas é sobretudo uma história muito bem desenhada. Esse gibi já mereceria a 4ª posição somente pelas aquarelas do Tim Sale. Então é isso, pessoal, tá aí Demolidor Amarelo. Agora a porra tá ficando séria, hein? Em terceiro lugar eu tenho aqui Demolidor do Brian Michael Bendis. A primeira parte desse run foi recentemente relançado no Brasil sob o nome de Demolidor Revelado. Nesse gibi aqui, como diz o título da edição brasileira, o Demolidor tem revelado pela grande mídia um dos seus maiores segredos, que é a sua identidade. A revelação desse segredo traz danos irreparáveis à imagem até então imaculada do Matt Murdock enquanto advogado. Esse gibi aqui traz uma abordagem do personagem completamente diferente de tudo que já havia sido feito com ele. Demolidor Revelado é muito mais focado na figura do Matt Murdock do que no seu alter ego. Outra coisa que eu acho incrível em Demolidor Revelado é o argumento. Vocês viram que eu disse que Diabo da Guarda, do Kevin Smith, era muito verborrágico e que ele falava demais. O problema não é falar demais, porque o Brian Michael Bendis ele fala demais. A diferença é que os diálogos são incríveis. Quando você menos esperar, o gibi acabou. Outro ponto extremamente positivo desse quadrinho aqui é a arte do Alex Maleev, que é bem realista e combina muito com a história proposta pelo Bendis. Esse run é bem longo, então fica aí a minha torcida para que a Panini republique o que resta dessa fase. Então tá aí, Demolidor Revelado em terceiro lugar. Em segundo lugar, e isso aqui vai ser um pouco controverso, porque a grande maioria das pessoas coloca isso aqui no topo, eu tô falando de Daredevil, Born Again, ou como foi adaptado no Brasil, Demolidor, A Queda de Murdock. Escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo David Mazzucchelli. E sim, é David Mazzucchelli. Eu já vi gente falando David Mazzucchelli, que é um erro até honesto, mas já ouvi gente também falando David Mazzucchelli. Por favor, não inventem, tá? É David Mazzucchelli. Born Again, em português, significa nascido novamente. Mas eu pessoalmente prefiro muito mais a versão brasileira do título, A Queda de Murdock, porque ela mostra exatamente o que a gente vai ver nas páginas desse quadrinho. A derrocada do Matt Murdock começa quando a Karen Page, que se tornou uma atriz frustrada e que está completamente viciada em drogas, vende a sua identidade secreta por uma última picada. A notícia de que o Demolidor seria na verdade o advogado cego Matt Murdock chega aos ouvidos do rei do crime, que decide testar a veracidade da informação. Ele vai então destruindo pouco a pouco a vida do Matt Murdock em todos os aspectos, até deixar ele no chão, completamente no fundo do poço. O rei do crime explode a casa dele, mancha a sua reputação profissional e faz com que ele seja expulso da ordem dos advogados, dá um cacete foda no Demolidor e deixa o nosso herói à beira da morte. O Frank Miller e o David Mazzucchelli fizeram um trabalho excepcional nesse quadrinho e criaram o que é, sem dúvidas, uma das melhores histórias de super-herói de todos os tempos. Então tá aí, Daredevil, Born Again, A Queda de Murdock na segunda posição. E finalmente, em primeiro lugar, o quadrinho sem o qual nenhum desses existiria e sem o qual a série do Netflix não existiria. É claro que eu tô falando de Demolidor, o Homem Sem Medo. Pra mim, essa é a história definitiva de super-herói. Eu não consigo pensar numa história melhor que define mais o gênero do que isso aqui. Na minha opinião, é o melhor trabalho do Frank Miller, melhor até do que o Cavaleiro das Trevas. Aqui, o Frank Miller reconta a origem do personagem, criado originalmente pelo Stan Lee. O Frank Miller desenvolveu ao longo de 5 edições o que o Stan Lee normalmente faz em algumas páginas. O Frank Miller pega um personagem que tinha uma origem interessante e ressignifica ele completamente, dando maior profundidade ao herói em diversos aspectos da sua vida. Então aqui a gente vai conhecer a personalidade do Matt Murdock enquanto criança, o acidente que causou a sua cegueira, o relacionamento com seu pai, a morte do seu pai, o treinamento com o Stick,
os seus anos na faculdade e a sua amizade com Fogg, o seu relacionamento com a Elektra e o que motivou ele a se tornar um vigilante. Tudo contado de forma impecável por essa que eu considero a dupla definitiva dos quadrinhos, Frank Miller e John Romita Jr. Isso aqui é material obrigatório na estante de qualquer leitor de quadrinhos que se preze. Então tá aí, Daredevil, The Man Without Fear, o Homem Sem Medo, na primeira posição. Então tá aí, pessoal, esse é o meu top 5 dos quadrinhos do Demolidor. A maioria, infelizmente, continua esgotada no Brasil. Eu não sei por que raios a Panini não aproveitou o embalo da série do Netflix para relançar todo esse material. Eu não sei se é falta de planejamento, se é falta de dinheiro, se é falta de vontade ou se é simplesmente burrice. O fato é que se todos esses quadrinhos que eu acabei de mencionar tivessem sido lançados na época correta, eles iam estar vendendo mais do que pão quente às 6 da tarde. Mas, né, fazer o quê? Para quem estiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês adquirirem o material importado na Amazon.com.br. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Você também pode assistir aos últimos vídeos clicando aqui do lado. Então vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo Comiczone.